Boa noite. Boa noite, tudo bem? E aí, tudo bem, Cláudia? Tudo bem. Que legal, né? Bom, eu tô gravando a aula, tá? Aqui, então, se der a nhaca aí, a gente. Oi, pessoal, né? A gente nunca sabe, você sabe o que a gente chama de. hum, Lady Murphy, né? Fazer o quê? Não, mas acho que hoje vai dar tudo certo. O pessoal tá entrando devagarzinho aí, né? Uhum. Bom, quem que tá aí? Tá a Elisa Nonaka, tá a Maria Dolores. Tem mais gente aí, mas não tá dando pra ver todo mundo. Mas tranquilo, tá tranquilo. Ah, tem a Tatiana, né? E aí, tudo bem aí? Tudo bem, tudo Tá tudo tranquilo. corrido aí, né? Vou Uhum. ligar o Instagram aqui que eu vou passar no Instagram. Tá, não, combinado. Vou ver aqui se eu. Nossa, minha vida tá uma correria que só, Cláudio, você nem imagina. Eu imagino. Nossa, né, eu resolvi começar a mexer na. Deixa eu ver como é que tá aqui. Agora eu tô ao vivo no Instagram. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Henry, né? Lógico, Instagram do Henry é o Henry falando. Eu vou passar essa aula para vocês, né? Mas aí eu gostaria que você assistisse as aulas aqui no sistema online, porque você recebe a apostila, recebe certificado, né, Cláudia? Eu Sim, vou falar agora sobre curcumina e pele, é isso? isso. Curcumina e pele. Eu vou falar sobre curcumina e pele, curcumina é um produtaço, né, que eu falo. E vamos conversar sobre a curcumina e seu uso na pele nos pacientes, né? Acho que é a quinta aula nossa, né, desse curso. É a sexta. Sexta? Nossa, Uhum. tô perdido completamente. Agora eu tô meio estressadaço com essa história de quantas aulas tem, porque hoje saiu um artigo de curcumina, mas possivelmente para a aula que vem. Diminuindo o efeito tóxico de pacientes com câncer de mama tratados com quimioterápicos. Que legal. Né? Saiu hoje, nanocurcumina, né? Tem uns trabalhos também. Aí, aqui hoje eu já vou passar alguma coisa que já deveria ser para a próxima aula, que é em radiodermite, né? Radiodermite também, que o pessoal que faz quimioterapia ou radioterapia, principalmente cabeça e pescoço, tem muito problema com radiodermite, né? Então você pega aqueles pacientes bem ruins, mesmo com aquelas queimaduras horríveis, a curcumina ajuda também, né? Então, para o pessoal do Instagram, eu estou aqui fazendo uma aula ao vivo com a Cláudia da Suvetá sobre curcumina e pele. É o que vocês vão ouvir hoje aqui. E aí, vamos começar? Pode começar, Henry. Então, primeiro, pessoal, boa noite, Henry. A turma é toda sua. Boa noite, meninas. Bom, pelo menos eu estou vendo só meninas aqui em cima, né? Meninas, e se tiver algum menino aí, boa noite também. Obrigado por estarem aqui assistindo essa live, né? Sobre curcumina, né? E vocês sabem que eu adoro a curcumina. E uso a curcumina há muito tempo, né? Lá em Goiás, né? Como eu sou de Goiás, a gente usava originalmente como tempero a cúrcuma longa, o famoso açafrão, aquele açafrão amarelinho que você compra na feira, né? E depois disso, quando eu tive diagnóstico de câncer, eu comecei a utilizar curcumina para câncer coloretal junto com o tratamento, né? Não com a radioterapia, com a quimioterapia. E aí, depois disso, aí o papo é para a próxima conversa nossa, que é curcumina e câncer. Hoje nós vamos falar sobre curcumina e pele, que para mim faltava um produto com curcumina para pele, e eles lançaram o Curo White, né, que é a curcumina em ciclodextrinas, né, que não é colorida, né, ela é, vamos dizer, branquinha, quando você põe no creme ela não fica colorida, e tem estudos muito bons mostrando atividade em inflamação, absorção melhorada, né? E é uma opção para você colocar em bebidas, por exemplo. Mas vamos lá, vou compartilhar minha tela para a gente começar a conversar sobre curcumina, tá bom? Deixa eu subir aqui. Eu não sei se vocês vão acreditar 100% em mim, mas eu fiz essa aula hoje, eu montei essa aula hoje.
acordei desesperado. Vocês estão vendo aí direitinho a imagem? Tela feia? Tela cheia? Tudo certo. Tá bom então. Então eu vou começar oficialmente porque vocês sabem daquela história da lei de Murphy, né? Então eu vou gravar aqui, em paralelo aqui, em outro local, né? Bom pessoal, o nosso tema de hoje é curcumina e pele. Bom, nós já falamos sobre curcumina e seu mecanismo de ação, né? Mas eu falei assim, pô, a curcumina é um baita anti-inflamatório, é um anti-inflamatório fantástico, a curcumina também é um antioxidante fantástico. Era o sonho de todo mundo ter uma curcumina para aplicar na pele. Por quê? Imagina que uma curcumina aplicada diretamente na pele vai ser um bom produto para diminuir a atividade de pró-envelhecimento da radiação solar, né? E realmente, mesmo a curcumina, quando ela era amarelinha, eu usava o curete em cremes para tratar rugas, né? E eu uso até hoje um produto, né, utilizando vários outros conceitos, onde o sistema antioxidante é um deles. E a curcumina, vocês viram, na conversa anterior nós falamos sobre a curcumina e mitocôndrias, né? A curcumina aumenta a biogênese mitocondrial e para a pele, a mitocôndria é fundamental para fazer matriz extracelular. Traduzido, colágeno, né? Então a pele, ela precisa de mitocôndrias e a pele, ela é aquele órgão que serve de inter-relação com o ambiente. Ela é protetora, né? E ela sofre agressão da radiação solar e você tem várias patologias inflamatórias na pele que são de difícil tratamento. Um deles, a psoríase, né? A psoríase, nós usamos retinoides para tratar a psoríase, usamos drogas antiproliferativas, né? Mas a curcumina é um bom produto para a gente usar na pele. Por quê? Porque ele é anti-inflamatória e antioxidante, né? E até pouco tempo atrás, né, agora se você tem a curcumina branca ou transparente, que ficaria branca num creme, basicamente hoje, né, a gente tem essa possibilidade de usar a curcumina para tonalidade. Antigamente, a gente usava mesmo ficando amarelinha, né? Hoje a gente usa a curcumina e ela pode apresentar várias opções adicionais, né? Voltando àquela história, né? O que a curcumina pode fazer por você? Né? A pergunta até interessante, você fica assim, mas o que a curcumina pode realizar no meu organismo que pode ser benéfico? A curcumina, ela diminui a formação de tecido fibrótico, né? Então a esclerose pode ser tratada pela curcumina, a esclerose dérmica. Ela reduz a inflamação e a proliferação de células, então ele vai ter um benefício em psoríase, mas ao reduzir a inflamação você pode pegar toda a dermatite atópica ou causada por medicamento ou picada de inseto, a curcumina vai ter um efeito, né? Essa estrutura da curcumina é fantástica, essa hidroxila aqui ó, dá uma atividade antioxidante, né? A curcumina diretamente ela diminui o fator nuclear de transição kappa-B, tendo efeito anti-inflamatório, aumenta enzimas antioxidantes, por exemplo, hemioxigenase, né? Tem o efeito bactericida, viricida, fungicida e antiparasita, ou seja, a curcumina, é engraçado, eu vou falar de algo que eu tenho de experiência própria, né? Eu planto meu próprio açafrão aqui em casa. E eu tenho o açafrão que eu estou secando aqui já há muito tempo, né? Que eu estou secando na sombra, para fazer um açafrão nano para usar aqui em casa. Eu tenho um micronizador, eu tenho um nanoparticulador. E a minha ideia é fazer esse produto aqui em casa para usar como tempero. Eu fiz da última vez, só que agora o que está acontecendo, né? Eu colhi muita cúrcuma e estou lá secando. O que eu notei, né? Por mais que você deixe ela ali secando, ela não embolora. Eu não sei se já repararam isso. A gente guarda a curcumina, põe a curcumina na prateleira, ela vai lá, coitadinha, fica lá, vai murchando, murchando, murchando. E não acontece igual acontece, por exemplo, com uma maçã, com uma banana que fica com aquele bolor, que é o crescimento de fungo, né? A curcumina, o açafrão não faz isso, né? O açafrão ele não embolora, e mesmo o açafrão que você coloca ali dentro do vidrinho, né? Tudo bem que ele tem uma baixa nível de umidade, ele também não contamina. Então a curcumina, ela é uma fitolexina, ela é produzida para defesa da planta, né? Então ela tem uma atividade bactericida, viricida e fungicida. E nós usamos muito pouco essa atividade, né? Então imagina você que você pode fazer um creme, aplicar na pele para ter um efeito anti-inflamatório e ao mesmo tempo bactericida, né? A curcumina na pele, ela melhora a cicatrização de, né?
Então você tem melhora da cicatrização, ou seja, você melhora a cicatrização de feridas da pele dos pacientes, né, o que é muito interessante. Outro ponto interessante da curcumina é que ao passar a curcumina numa pele que está cicatrizando, você diminui a formação da cicatriz hipertrófica. Ela promove a cicatrização, mas não deixa a cicatrização virar hipertrófica. Aqueles pacientes que têm uma cicatrização tipo queloidiana, eu faria um cremezinho com a curcumina, uma isoflavona, né? E colocaria ali para melhorar a cicatrização. Outro ponto interessante da curcumina é que a curcumina tem atividade anticâncer, né? Isso serve também para melanoma. Mas a conversa sobre câncer é a próxima conversa. Eu vou mostrar os estudos de curcumina em câncer dos clínicos, né? A curcumina traz um benefício antioxidante, né, e anti-inflamatório para a pele. Então imaginou, você faz um fio solar, coloca a curcumina lá dentro. Você fala assim, mas vai ficar amarelo. Não, você tem hoje a curcumina na forma de psicodextrinas, que é uma curcumina que é transparente no creme, né, que é o Curo White. Então você pode usar tópico, pode usar por via oral, biospontaneidade aumentada. E a curcumina, a absorção originalmente dela é muito baixa, mas na pele, né, a absorção da curcumina é boa na psoríase. Por quê? Porque a psoríase é caracterizada por uma alteração na função barreira da epiderme. Assim como a própria dermatite atópica. O problema da curcumina sempre foi aquele amarelinho que ela deixa, né? Mas com essa opção nova é muito interessante você fazer formulações para dermatite atópica, né, para psoríase. Vai dar um resultado muito bom. O que eu faria? Usa criatividade, né? A curcumina inibe o fator nuclear de transição kappa-B, baixa o TNF-alfa, né? E eu colocaria uma Boswellia serrata. Por quê? Os ácidos boswellicos inibem a lipoxigenase. Olha que coisa interessante. A curcumina inibe o NF-κB, inibe a ciclooxigenase. Você coloca uma Boswellia que inibe a lipoxigenase. A lipoxigenase, ela está mais expressa em algumas doenças. Uma delas é a psoríase. A outra é a colite ulcerativa, né? A outra é a asma. Então, se já pensou uma formulação oral de curcumina com Boswellia para asma, só para melhorar tudo, né? Você pode colocar um magnésio, uma arginina, você vai ter um resultado melhor, né? Então, fazer formulações que funcionam melhor, que tem uma atividade maior, exige um raciocínio metabólico. Mas a curcumina você vê que ela é altamente promissora na pele. Começa a pensar nas infecções de pele, das inflamações por dermatite atópica, psoríase. Comece a imaginar o seu efeito anti-envelhecimento. Sim, porque a curcumina estimula a biogênese mitocondrial e estimula a mitofagia, ou seja, ele faz um turnover mitocondrial. E o tecido seu, né, a pele, precisa de mitocôndrias para fazer a matriz extracelular, particularmente, né, os aminoácidos principais constituintes do colágeno. Por exemplo, a prolina, né? Então a curcumina pode ser um excelente exemplo, tanto por via oral quanto por via tópica. E você pode fazer aquele velho conceito in e out, né? Onde você usa a curcumina por via oral, aí você pode usar uma curcumina nano como curete, ou você pode usar a curcumina tópica, nesse caso a transparente em creme, como por exemplo o Curo White. Você vai ter um efeito cinético, de dentro para fora e de fora para dentro. Daria um efeito muito interessante. Se você quiser colocar em bebidas também pode. O ponto legal de tudo isso é que a curcumina tem uma atividade anti-inflamatória muito boa, né? E eu às vezes uso curcumina para fazer uma renovação da minha flora, né? Eu também uso chá verde, né? Ou chá preto, né? E quando eu uso o chá preto, eu faço aquele chá bem potente, né? E tomo com o produto, né? O curete, que é a curcumina nano em sanduíche polar a polar, junto. Para quê? Eles têm o efeito bifidogênico, né? Eles diminuem a sua flora patogênica e aumentam a sua flora probiótica, né? Mas não é vantagem desses produtos não, tá? Praticamente todos os polifenóis fazem isso. Olha só que interessante aqui, né? Aqui eles estão propondo o efeito da curcumina inibindo a atividade nociva da radiação solar, o estresse mecânico e o estresse químico. Estresse, entenda-se agressão, né? A radiação solar que incide sobre a sua pele gera radicais livres. Esses radicais livres são associados à carcinogênese e ao envelhecimento, às rugas, né? Você sabe, você usa fio solar para prevenir câncer e para diminuir risco de rugas. O imposto que você paga, você faz menos vitamina D. Mas se você usar a curcumina, você vai ter menos efeito nocivo da radiação solar sobre a sua pele. Então imagina você que daqui a alguns anos todos nós estaremos usando curcumina num creme, tá? Ou mesmo no filtro solar,
ou por via oral exatamente para contrapor o efeito pró-inflamatório e pró-envelhecimento da radiação solar, né? Vai diminuir também a prevalência de câncer de pele, né? A curcumina na sua pele vai modular sua flora bacteriana. Sim, ele vai ter um efeito simbiótico na sua epiderme, diminuindo a flora patogênica, né? E aí você tem um efeito diminuindo a atividade bacteriana na sua pele de organismos não bons, né? E você vai diminuir o processo inflamatório de qualquer tipo, baixando o TNF-alfa, fator nuclear de transição kappa-B, inibindo a ciclooxigenase. É um nível de poder anti-inflamatório muito intenso e extenso, né? E aí você vai fazer o quê? Ao inibir o fator nuclear de transição kappa-B, você diminui a transcrição de genes associados às citocinas inflamatórias. Então, usar curcumina na pele, ou por via oral ou tópica, é uma realidade para um monte de patologias, né? E você fala assim, bom, mas como é que eu posso fazer isso? Bom, a curcumina é muito mal absorvida por via oral, né? Eu gosto da opção de usar a tecnologia de nanopartícula para levar a curcumina numa concentração maior para o seu organismo e, consequentemente, chegar numa concentração maior na sua pele. Aonde que eu vou aplicar isso? Olha só que legal. Psoríase, dermatite atópica, vitiligo, infecções bacterianas, infecções fúngicas, infecções virais, câncer de pele, cicatrização de feridas, envelhecimento. Já para pensar que os seus produtos fios solares, ou seu creme diário, quando você vai sair da tua casa, poderia ter um bom antioxidante, ou na verdade um ótimo antioxidante anti-inflamatório. Por quê? Porque a radiação solar vai fazer exatamente isso. Vai inflamar a tua pele e vai gerar radicais livres. Ou vice-versa, né? Porque eu sempre falo que a inflamação e os radicais livres, eles são como dois namorados que começaram a namorar agora, eles andam agarradinhos um no outro, né? E não larga por nada. Então a inflamação gera radical livre e o radical livre gera inflamação. Um alimenta o outro, ou seja, o envelhecimento é muito associado a esses dois fenômenos, né? Também você vai ter um benefício em acne. A acne é uma doença inflamatória, mas a curcumina vai ter o efeito no Cutibacterium acnes também, né? E ao mesmo tempo vai ter um efeito inflamatório e vai modular a resistência à insulina, diminuindo o crescimento ou ativação da glândula sebácea. Em desordens de hiperpigmentação, a curcumina também será bastante útil e é lógico que em queimaduras e a cicatrização. A curcumina, pelo seu efeito na biogênese mitocondrial, ao mesmo tempo acelerar a cicatrização posto do MPK e o mTOR, não fazer o que a gente chama de hipertrofia da cicatriz, ou gerar uma cicatriz hipertrófica ou mesmo uma cicatriz queloidiana, né? A curcumina tem essa capacidade. Então, assim, a curcumina não seria bastante útil para essa finalidade, né? E você tem a curcumina disponível hoje no mercado e você pode usar por via oral, por via tópica, né? E o interessante de todos é que essas formas nano, elas vão propiciar uma melhor penetração na sua pele e também vão fazer uma melhor penetração por seu sistema digestivo. Isso vai fazer com que eu tenha a capacidade de levar a curcumina às camadas mais profundas e talvez até reverter o envelhecimento. Você fala assim, mas o que é isso? Eu vou bloquear o envelhecimento? Não. Sabe por quê? Um dos conceitos de rejuvenescimento é gerar mitofagia e melhorar a biogênese mitocondrial, ou seja, otimizar a função mitocondrial. A curcumina faz isso muito bem. Eu tenho vários produtos que têm essa atividade, eu uso no dia a dia, né? Agora eu vou ser bem honesto com vocês, né? Eu não sei se está funcionando, mas eu me sinto bem. Eu usei durante o tratamento de câncer também, né? Um processo que eu usei a curcumina em doses mais elevadas, né? E tópico você pode chegar com a curcumina lá nas camadas mais profundas da pele e trazer um benefício às desordens da pele, que são aquelas que eu falei para vocês, psoríase, escleroderma, dermatite atópica e o procedimento anti-envelhecimento. Ou seja, a curcumina é uma molécula anti-age? É uma molécula anti-age e é um geroprotetor de mão cheia, né? Eu gosto muito desse conceito, né? E eu sou suspeito para falar, porque Goiás é o estado que mais produz cúrcuma no Brasil, né? E lá a gente nasce comendo isso aqui, comendo cúrcuma e morre comendo cúrcuma. Eu espero que morra mais de forma atrasada, né? Eu trouxe para vocês aqui alguns artigos de curcumina, né? Aqui especificamente
fala de curcumina tópica, né, com carreadores nano, para desordem de pele. O que acontece então? Os estudos tendem a mostrar, desde estudos principalmente in vitro quanto estudo em vivo, que a curcumina, quando utilizada topicamente, tem o benefício na diminuição da inflamação. A curcumina com ciclodextrina, que é o caso do coroide, por exemplo, você pode fazer esse uso, né? Então, você tem várias formas de curcumina sendo utilizadas para desordem de pele, como por exemplo radiodermite. Aqui está escrito radiodermatite, né? Mas a gente chama no Brasil de radiodermite. Condições inflamatórias, tendo efeito anti-inflamatório, diminuindo a carcinogênese com aplicação cosmética. Sim, não é simplesmente um produto para aumentar a capacidade antioxidante e anti-inflamatória da pele e diminuir o efeito nocivo da radiação ultravioleta. Tem benefício em acne, né? Você também mostra efeito em cicatrização de feridas, câncer e tem efeito anti-inflamatório. O fato é que a curcumina tem essas aplicações todas e aqui novamente eu trago um outro trabalho para vocês de curcumina em doenças crônicas de pele, né? Basicamente, esse estudo aqui, centrado em humanos, ele usou ou a curcumina via oral ou a curcumina tópica, a maioria usou curcumina via oral. Aqui eles usaram a curcumina com acitretina, né, um retinóide. E o que eles demonstraram, né? Eles demonstraram que a curcumina, assim como a citretina, trazia o benefício em quê? Em psoríase, né? Isso por via oral, né? Então eles tiveram um efeito muito bom, né? Um efeito até certo ponto equivalente na redução do PASI, que é um sistema de avaliação de psoríase, né? E alguns pacientes teve a melhora do perfil lipídico, ou seja, teve a melhora do PASI, perfil lipídico, e particularmente a curcumina na forma de nanopartícula mostrou um bom perfil de segurança, né? Os retinóides a gente nunca usa assim com muita segurança, pode provocar dislipidemia, né? E sempre tem o problema no que diz a gravidez, né? Aqui você tem outro trabalho de curcumina, aqui foi curcumina 72 miligramas, uma dose até pequena, né? Só que com 72 miligramas eles geram 6 comprimidos, né? E aí você tem aqui, né, um benefício na placa psoriásica, uma diminuição da placa psoriásica nos pacientes, ou seja, 30% dos pacientes têm uma diminuição de até 81%. Então você tem uma melhora das lesões, né? E no grupo todo tratado, no mínimo a melhora foi leve, mas teve melhora variável. É lógico, você fala assim, mas como é que eu faço para aumentar esse efeito? Olha só, eu faria uma bolzélia cerrada, que inibe a lipoxigenase, uma vitamina D também, né? Seria bastante interessante, a estudo de vitamina D e psoríase. E você que trabalha na área magistral pode associar uma vitamina D, uma bolzélia, uma curcumina e um cariotomentosa, né? Esqueci o nome que vocês chamam cariotomentosa. O indicato. Fazer o indicato que também tem o efeito em psoríase, né? E fazer o produto por via oral, ou seja, somar atividade. Eu sempre falo assim, olha, quanto mais efeito na fisiopatologia, melhor para o paciente, né? Então você tem vários efeitos. Agora, olha só que interessante, em líquen plano oral, a curcumina foi testada em líquen plano oral, né? O efeito não foi muita coisa, mas o que aconteceu, né? Durante o acompanhamento, o terceiro acompanhamento, o grupo de curcumina mostrou uma redução dos sintomas de líquen plano. Líquen plano que é um pouquinho difícil de tratar, você vai usar corticoide para isso. Eu faria novamente, naquele conceito meu, associaria alguns outros produtos, né? Eu associaria, por exemplo, um gengibre, talvez uma groselha serrata, né? Aqui você tem um trabalho em líquido planoral também, né? Aqui, ó, 6 gramas de curcumina por dia. Com esse advento da nanotecnologia, você pode esquecer essas doses assim que você poderia chamar até de cavalares, né? Mas você tem aqui uma redução, né? Maior redução dos sinais clínicos comparado ao placebo, ou seja, em líquen plano, a curcumina traz um benefício para o seu paciente, ou seja, também trazendo efeito, né? E a doença de Boyd também trazendo efeito, uma doença inflamatória, foi a curcumina em várias doses, né? Você pode ver que foi de 500 até 1.200 miligramas por dia.
E os estudos, e aí já foi interessante que eles fizeram um estudo histológico, né? O estudo histológico mostraram, né, que havia uma melhora, né, principalmente nas lesões pré-malignas, ou seja, aquilo lá, aquelas lesões que virariam um câncer, né? Na neurofibromatose, você também tem o benefício. A curcumina foi aqui 1.200 mg diária, com a curcumina nano, por exemplo, o curete, você pode usar 20 vezes menor, né? Lógico que tem um fator de correção que o farmacêutico tem que levar em consideração, e aí você gera uma redução. Olha, a redução de número de lesões foi até de 51%, né? Isso é uma neurofibromatose, o que é muito complicado para se tratar, né? E essa curcumina aqui tem uma baixa biodisponibilidade, também é outro ponto que você tem que levar em consideração. Psoríase vulgar, aquela psoríase normal, comum, que a gente desenvolve na pele, né? Parece que a pele está descamando. 4,5 gramas de um complexo de curcuminoides, né? E o que eles notaram? Eles notaram também que há um efeito, né? Há um benefício nos pacientes, uma resposta média de em torno de 16%, e o trabalho, o que gerava um benefício do paciente. E outro dado interessante é que alguns pacientes atingiram uma resposta que chegaram até melhora de até 88% no PASE, que é uma avaliação de resposta à psoríase, ou seja, uma avaliação subjetiva. Lembra você que é lógico que você tem que considerar outras interações, né? Em psoríase vulgar, eu sempre colocaria uma bolzélia junto com a cúrcuma, porque seria um bom produto. Agora é lógico, se você falar assim, não, eu vou fazer um produto oral, mas também vou fazer um produto tópico, eu faria a mesma coisa. Uma bolzélia oral com curete e uma bolzélia tópica com o Corowhite. Para quê? Para que o paciente tenha aquele benefício de dentro para fora e de fora para dentro. Lembrando que na psoríase, o produto tópico potencialmente pode funcionar melhor, mas dependendo da extensão da lesão, fica muito difícil o paciente utilizar, né? Que a curcumina muitas vezes ela pode estar no couro cabeludo, já dificulta um pouquinho o uso, mas você pode fazer uma espécie de loção também, né? Aqui você tem a cúrcuma, foi 500 miligramas, né, com 22,1 miligramas de curcumina 3 vezes por dia. E eles notaram uma queda da proteína C reativa em paciente com prurido urêmico, né? O prurido urêmico que é também complicado de tratar nos pacientes, né? Mas ele diminuiu o processo inflamatório e também reduziu os scores de prurido, né? Olha que interessante, redução de score de prurido que é altamente benéfico para o paciente. Lesões pruriginosas na pele, por lesão crônica, né? Se o indivíduo vai coçando até se ferir, né? 1 grama de curcumina por dia que eles colocaram com a bioperina. Lembrando você, se você usar a curcumina nano, você não precisa colocar a piperina, tá? Você dispensa a piperina. Eu não gosto muito da piperina porque ela aumenta a permeabilidade intestinal e aí você acaba absorvendo mais tudo o que tem no intestino do indivíduo, né? Ele alivia o prurido nos pacientes, ou seja, melhora a capacidade antioxidante, melhora a qualidade de vida e melhora o prurido. Eu não sei se vocês já tiveram essa questão de ter prurido na pele. Eu sou atópico, né? Eu não escondo isso de ninguém. Eu tenho dermatite atópica e esse período agora em que a umidade do ar cai muito, eu fico me coçando o tempo todo, né? É lógico que eu uso os meus fitoterápicos por via oral, né? Isso diminui bastante, melhora bastante minha qualidade de vida, mas eu sempre passo um creme e nesse creme, né, eu coloco um pouquinho de curcumina nele. Para quê? Corowhite 1% aí por aí que você consegue ter um efeito anti-inflamatório local, né? É lógico que esse prurido também você pode combater ele bloqueando o receptor de potencial transitório vaniloide, né? Uma cafeína pode ajudar também nessa diminuição de prurido tópica, né? Aqui você tem também lesões pruriginosas crônicas, né? E o que é interessante é que você vê realmente uma diminuição, uma melhora. Aqui você vê uma diminuição sérica da proteína C reativa e da interleucina 8. Além de que o score de prurido traz um benefício no paciente, ou seja, diminui o score de prurido. Muitas vezes é muito complicado tratar esses pruridos, né? A curcumina é uma opção para você usar no seu paciente com baixo nível de efeitos adversos, né? Só que eles usaram 1 grama por dia de curcumina, né? Aqui a vermelhidão facial, né? Não sei se é mais comum em pessoas mais clarinhas, né? Fica com aquele rosto avermelhado. Na própria rosácea também você pode aplicar esse conceito de anti-inflamação da curcumina
E aqui você vê a curcumina numa combinação com outras ervas, né? Eu associaria, como eu falei sempre, né? Uma unha de gato, associaria uma Boswellia serrata ou um talaceta, um partênio. Você vê que há o benefício da diminuição daquela vermelhidão facial em até 40% comparado ao início, né? Ou seja, a curcumina é um produto para se usar melhor, para se usar com mais praticidade na pele e durante muito tempo se limitou o uso de curcumina na pele, por quê? Primeiro, a biodisponibilidade. Ele tinha uma baixa biodisponibilidade, então a dose é muito alta. Você vê aqui, ó, não é nano, então você vê 500 miligramas, né? Cada comprimido, né? E eles chegaram a usar até 4 gramas por dia. Por quê? Absorção de 1 a 2%. E nesse ponto onde você tem a absorção de 1 a 2%, você fica pensando assim, desse tanto, quanto vai chegar na pele? Pouco, né? E é lógico que você tem que pensar sempre assim, se eu tiver uma curcumina de melhor biodisponibilidade, se eu puder passar na pele, a minha pele não ficar amarelinha, então imagina você, uma menina com essa vermelhidão facial, que é mais comum nas meninas, né? Ela essa vermelhidão facial, pele branquinha geralmente, né? Começa a passar um creme amarelo no rosto, não vai ficar legal, mas aí o Curo White veio para resolver esse problema pra gente, ou seja, você tem uma possibilidade de aplicação da curcumina para várias áreas na pele. A curcumina não foi utilizada pela sua biodisponibilidade baixa e hoje a gente vê a proliferação de ativos de curcumina em pele, inclusive principalmente em envelhecimento pelo seu efeito na biogênese mitocondrial como antioxidante, anti-inflamatório e também como um indivíduo indutor da mitofagia, né? Então a curcumina é um produto para se trabalhar nesses pacientes. Aqui você vê um trabalho também de revisão, né? Olha só que interessante, eles tinham 234 resumos, né? Olharam aqui no PubMed, do Embase, foram fazendo a seleção, selecionando por qualidade, não tinha envolvente humano, não envolvia a pele, não era estudo clínico, foi limpando sobrar 18, né? E aqui eu relaciono esses 18 os trabalhos para vocês, né? Que você tem um trabalho de curcumina em acne, né? E basicamente o que acontece? Foi uma intervenção onde eles fizeram uso de várias formulações, né? E o que eles concluíram? Que o resultado mostrou que o grupo ativo, né? Eles tinham um benefício melhor de 31,58% do paciente falaram que o resultado estava de bom a excelente, né? Então realmente é um produto que traz um efeito, né? Quando você aplica ele topicamente também, você obtém um resultado. Então a curcumina é um produto para a gente trabalhar no acne. Isso aqui é a continuação do trabalho, né? Mostrando ainda um benefício, gerando um efeito nos pacientes. Ou seja, a curcumina para acne é algo que nunca foi muito ventilado, né? Mas você pode fazer o uso por via oral e por via tópica, né? Agora é possível fazer isso. Alopecia androgenética. Você não, bem, alopecia androgenética a gente usa inibidor da 5-alfa-redutase, né? Durante muito tempo se utilizou inibidor de 5-alfa-redutase para alopecia androgenética, tanto via oral quanto por via tópica, né? Mas existe um componente inflamatório na alopecia androgenética. Esse componente inflamatório a gente tem que focar nela, né? Então a cúrcuma longa ele tem demonstrado um benefício e os estudos mostram que o extrato tem demonstrado um efeito. E um efeito, eu vou dizer para você que é quase tão bom quanto o pinoxidil a 5%. Né? Então vou começar a pensar em usar a cúrcuma, né, tópica também para esses pacientes, ou seja, um efeito semelhante ao minoxidil, não é para se jogar fora, né? O que eu faria? Eu associaria o Curo White nesse caso, né, colocaria aí a 4, 5% e lascaria ali uma cafeína. A cafeína tem demonstrado um efeito de alopecia androgenética fantástico, eu não sei porque o pessoal não usa em maior quantidade, mas tem demonstrado benefício e olha só, eu tenho um estudo, isso me fez desenvolver um produto para a indústria, onde o minoxidil a 5% deu resultado parecido ou semelhante, equiparamente do ponto de vista estatístico, a cafeína a 0,7%. Acho que foi 0,7%, vamos dizer, vamos arredondar para 1%. Em alopecia androgenética, ou seja, a cafeína é melhor que o minoxidil para alopecia androgenética, só que o pessoal ainda não caiu a ficha. Todo mundo quer usar o minoxidil quando poderia estar usando a cafeína associada à curcumina, né? Daria um efeito muito melhor. E é lógico, por via oral, você pode falar assim, não, eu vou dar um upgrade e vou usar o inibidor da 5-alfa-redutase. Sim,
Quando você usa o inibidor da 5-fosfatase, tanto tópico quanto sistêmico, você vai trazer o benefício do quê? Da diminuição da conversão de testosterona para DHT. Ao diminuir a conversão de testosterona para DHT, você diminui a atividade da glândula sebácea, né? Que existe uma regra na pele nossa, né? A todo folículo piloso é anexo uma glândula sebácea. E quanto mais hipertrofiada a glândula sebácea, mais atrofiado está o seu folículo piloso. É uma regra da dermatologia. Todo mundo sabe disso, né? E aí, se você inibir a atividade da glândula sebácea, seu cabelo volta a crescer. E quem que estimula essa secreção ou essa produção de sebo na glândula sebácea? Fatores de crescimento, como IGF-1, testosterona, né? O DHT especificamente. Então, por isso que quando às vezes você toma uma creatina, faz uma dieta muito rica em carboidrato, ou toma uma proteína do soro do leite, você começa a ter acne. Por quê? Porque o seu IGF-1 subiu. Não é ruim seu IGF-1 subir. Se você tomou um whey, uma creatina, fez uma dieta específica para ganhar massa muscular, se o seu IGF-1 subiu, quer dizer que você vai ganhar massa. Mas só que se o seu IGF-1 subiu, estimulou a glândula sebácea, você vai ter acne, né? E se você continuar insistindo, você pode ter até alopecia androgenética, né? Dermatite atópica ou eczema atópico, olha só que interessante, né? Você tem um efeito da curcumina associada a outros produtos, mas a curcumina é o principal efeito, e eu também colocaria aqui, né? Eu faria aqui, ó, 5% a curcumina. Eu faria o uso de também uma Boswellia serrata, que funcione dermatite atópica, e talvez uma via oral, o ômega 3, o ômega 6, né, o ácido gama-linoleno presente de boragem. Aí você faz, o que acontece? Tem uma melhora da dermatite atópica, diminui o eczema, né, o eritema, que é aquela vermelhão, diminui a descamação, diminui o aparecimento daquelas sensações de prurido, picadas, ou seja, um benefício em dermatite atópica. Curcumina, né, por via oral, e por via tópica. Por via tópica, 5%. Você pode usar a curcumina, que é o Curo White, que não é colorido. Não sei que o seu paciente queira ficar amarelinho, né, coisa que eu acredito que não. Fotoenvelhecimento facial. Aqui você tem a tópica a 0,1% um curcuminoide. Né? Olha que coisa interessante também. Você tem uma diminuição da velocidade você tem uma melhora da firmeza da pele, diminuição de propagação do envelhecimento, né, ou velocidade do envelhecimento, e alguns estudos sugerem até uma melhora de profundidade das rugas. As rugas ficam menos profundas, né? Aqui você tem um exemplo muito interessante de curcumina que você pode usar no fotoenvelhecimento. O pessoal está usando muito isso, né? A gente no Brasil que não usa muito, porque nós não gostamos da curcumina originalmente pelaquela concentração amarelada, mas eu digo para você, né? Você tem opção para isso hoje, né? Líquen planos, esse trabalho nós já vimos, né? No início o resultado não foi tão bom assim, mas quando você faz um acompanhamento você tem um benefício, ou seja, a longo prazo você espera um benefício bom. Mas só que a curcumina aqui foi usada por via oral 1.900 miligramas, né? Acho uma dose muito elevada. Eu não sei. Aqui uma dose até maior com líquido plano oral, trazendo um benefício para os pacientes, uma dose muito alta, a curcumina nano resolve esse problema, mas pensa assim que você pode até usar um produto para fazer o bochecho, né? Eu não sei se vocês excluem fazer o bochecho com curcumina, é uma opção também, né? O Curo White vem trazendo essa possibilidade de você fazer e não ficar com seus dentinhos amarelos, né? Diminuindo a ulceração nos seus pacientes e tudo mais. Então, em líquido plano oral você vê alguns trabalhos mostrando benefícios, mas na verdade tudo tem a ver com a forma como eu uso e a dose que eu uso nos pacientes, né? Prurido urêmico, que pacientes sob hemodiálise, você sabe que é difícil controle, a curcumina tem demonstrado benefício. A dose foi até pequena, né? Foi só 66 miligramas por dia. Aqui você vê um benefício diminuindo o prurido nos indivíduos, né? Ou seja, a curcumina também é um produto para se usar em prurido urêmico em pacientes sob hemodiálise, né? Aqui o prurido induzido por mostarda sulfurada, né? Os pacientes ingeriram 950 miligramas de curcuminoides como um todo, e você vê realmente que existe uma diminuição da substância P, que é responsável pela reação que é como se fosse uma queimadura, aumentou sua capacidade antioxidante e reduziu a severidade do prurido. Também é outra opção para você usar no seu paciente em pruridos, né? Aqui você tem a metodologia de indução.
O prurido urêmico seria o foco do tratamento. Também aqui você vê o benefício do curcuminóide tratando seu paciente. Prurido em dietologia dermatológica, como dermatite atópica. Dermatite atópica, você viu com aquelas coceiras, do nada começa a coçar uma região da sua pele. Prurido senil e ictiose, né? A curcumina, eles fizeram um produto tópico, né? Com a cúrcuma 16%, né? Você pode usar menos do Curo White, que já não tem aquela cor amarela. E você vê que existe um benefício da diminuição do prurido, né? Na dermatite atópica também. Eu usaria por via oral, colocaria um óleo de boragem ou um óleo de prímula, que vai trazer benefício, principalmente se o prurido for de origem de dermatite atópica, né? E aí você tem várias possibilidades. Psoríase, que é uma área que também podemos usar. Aqui 1% de curcumina, foi tópico, né? Também você pode fazer aquele conceito do usar por via oral, usar por via tópica. E a curcumina também trazendo benefício para o paciente, né? Eles usam muito o PASI, né? Que é uma avaliação de psoríase. E você vê que realmente o grupo que usou curcumina teve um benefício, né? Olha só que legal. De 5 de 10 pacientes teve 90% de resolução após 6 semanas de uso. 2 a 6, mas vamos falar 6, né? E o restante teve resolução de 50 a 85% em 3 a 8 semanas. É um bom resultado, né? Para 1% de curcumina, é um ótimo resultado, na minha opinião. É lógico que eu faria por via oral também. E eu estou naquele clássico, né? Eu faria uma sinergia, associaria algumas coisas adicionais. Mas aqui foi 1% de curcumina, que você pode optar por uma curcumina não colorida. Então, novamente aqui em psoríase, né? Também mostrando uma avaliação de resposta boa. 16% falaram que esse produto é bom, né? Ou seja, o resultado foi muito bom. No PASI também você demonstra o benefício. É lógico que tudo tem relação com a dose. Aqui no anterior eles usaram o tópico, aqui foi por via oral, mas por via oral a curcumina tem uma baixa biodisponibilidade, você tem que usar a forma nano. Isso tudo traz uma luz para você obter mais resultados no tratamento, né? Radiodermite de câncer de cabeça e pescoço sob radioterapia, né? Que é o que assusta mais, não sei se vocês chegaram a ver pacientes assim. Eu já cheguei a ver pacientes assim, né? E fica muito feio, fica aquela lesão, fica avermelhada, e às vezes até fica com aquela coloração meio amarronzada, né? O creme, né, com a cúrcuma, que foi 16%, traz um benefício reduzido o grau de radiodermite nos indivíduos, né? Você pode usar menos a curcumina nano e você pode usar a curcumina em ciclodextrina com concentração menor. Eu usaria 2, 3, até 5%, tá? É lógico, você pode colocar um aloe vera, que vai ajudar você a ter um benefício bom, né? Existem trabalhos mostrando que a aloe vera também tem esse efeito protetor. E uma curcumina com aloe seria um bom creme para radiodermite por radiação, radioterapia de câncer de cabeça e pescoço. Aqui a radiodermite por câncer de mama, né? É uma redução. Só que aqui foi curcuminoide por uso oral, mas isso foi, olha, 5,7 gramas, uma dose muito alta, né? O advento da nanotecnologia, por isso que o pessoal investiu muito em desenvolvimento de nanotecnologia nesses pacientes, né? Na curcumina principalmente, para melhorar essa eficácia na absorção e no efeito, né? E aqui você vê que mesmo com baixa possibilidade, a curcumina nessa dose trouxe um benefício em alguns sintomas, né, de radiodermite, né? Vitiligo também tem demonstrado benefício. Aqui eles usaram a curcumina tópica, não falaram a concentração, e eu faria um Curo White em torno de 3%. Você vê aqui uma melhora significativa na repigmentação. É lógico que o paciente tem que tomar um solzinho, talvez usar um fotossensibilizante, como o trioxalém ou metoxalém, né? Ou mesmo óleo essencial de bergamota, que também tem essa atividade. Se você ingerir uma fenilanina, uma dose alta, tipo 1 grama, 2 gramas, você vai ter melhora da pigmentação. Isso aí, gente, está descrito no Martindale, quarta edição, tá? Que é uma coisa bastante antiga, né? E aí você associa a sua curcumina, você pode somar com outros produtos, evidentemente, uma vitamina D também ajudaria bastante, tópica, né? Principalmente. E aí você teria melhora de pigmentação em vitiligo. Microangiopatia diabética, olha que interessante. Aqui foi uma curcumina nano, né? Foi formulada 1000 miligramas, que eu achei uma dose muito grande para ser nano, né?
que esse é outro ponto também. Eu fico muito desconfiado quando o pessoal usa um produto nano e usa uma dose muito elevada. Eu fico pensando assim, será que esse troço é nano mesmo? Ou estão com medo que não seja nano? Então você vê que é 1 grama por dia, mas ele melhorou o fluxo sanguíneo, ele deu uma melhorada no fluxo sanguíneo, né? Então ele melhorou a microangiopatia diabética, ou seja, é uma complicação crônica do diabetes tipo 2, né? É lógico que você pode controlar a glicemia como cinético, você pode administrar o ácido hipóico, você pode colocar um flavonol. O S7 é um bom produto, o flavonol do cacau, né? Mas você vê uma diminuição significativa no score de edema, né? Isso é muito importante. Isso vai diminuir, por exemplo, o pé diabético, melhora a cicatrização no diabético, né? E essa microangiopatia, se ela foi compensada na pele, começa a fazer assim, pô, mas melhorou na pele. E eu me pergunto assim, será que melhorou em outros lugares? Eu acredito que sim, né? Seria a lógica do conceito, eu ingerir por via oral, teoricamente está funcionando no meu corpo todo. Então na microangiopatia diabética também é uma possibilidade. E picada de mosquito, né? Olha só, inseto, um extrato de cúrcumas, né? Vários subtipos de cúrcuma, várias espécies de cúrcuma, um extrato alcoólico. Eu não faria um extrato alcoólico, você tem a cúrcuma hoje disponível em farmácia, você pode até fazer um creme ou um gel, né? E o resultado foi que ele houve um efeito diminuindo a inflamação e melhorando a repelência. Fala assim, pô, nossa senhora, eu não sabia que a cúrcuma era repelente de inseto, agora você sabe, né? Então ele fez uma repelência muito interessante, então ele foi repelente de inseto, né? E se você analisar aqui, né, foi um pouquinho menor do que o DET, que é talvez o melhor repelente sintético que nós temos hoje no mercado, né? Então eu pensei, pô, eu poderia começar a usar a cúrcuma como repelente. Começa a pensar nessa possibilidade, né? Pode ser uma boa opção, né? Então a cúrcuma tem atividade repelente de insetos também, né? Então você pode ver que a cúrcuma tem várias possíveis aplicações, né? Eles estudaram a repelência em um mosquito, tipo um mosquito só, mas é assim que eles fazem os trabalhos, né? Mas seria uma ideia começar a pensar na cúrcuma como repelente de inseto, porque existe esse indício de que ele tem essa atividade. Então a curcumina na pele, ela tem efeito anti-inflamatório, tem efeito antioxidante. Eu gosto sempre na pele de usar aquele conceito por via oral e por via tópica. Você tem produtos que proporcionam isso hoje, a curcuma nano, a curcumina nano por via oral, a curcumina não amarela para uso tópico, é o Curo White. E você pode usar para praticamente toda a desordem inflamatória na pele, psoríase, rugas, né, vitiligo. E essa história de repelência também é uma possibilidade de você pensar, por que não, né? Tem demonstrado atividade, né? O Curo White é um produto que você vai usar para uso tópico, você também pode usar por uso oral, né? É um produto opcional, você pode fazer até bebidas com ele. O fato é que a curcumina, vocês viram pelos trabalhos, todos com referência científica, vamos ressaltar isso aí, né? Que a curcumina tem várias aplicações na pele, né? E até como repelente tem benefício. Psoríase, dermatite atópica, envelhecimento seriam os que eu mais utilizaria. Mas, se você usar como repelente, o trabalho mostrou que tem uma certa repelência contra mosquitos. Legal, meus meninos? Obrigado pela atenção. Fica com Deus. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então acabou nossa conversa sobre curcumina. Eu vou para responder a pergunta do pessoal online agora, tá? Beijão para todo mundo. Deixa eu parar o compartilhamento. Legal. E aí? Você sabia dessa? Você sabia dessa, Cláudia, que a curcumina repele mosquito? Essa daí é nova pra mim, Hã? do repelente. Do repelente é nova. Pois é, né? Que legal, né? Pensou? Muito legal. Deixa eu só colocar aqui no Instagram. Pronto, pele. Legal. O pessoal que está presente aí tem alguma pergunta? A Tatiana, ela já deixou uma pergunta aqui. Ela perguntou se a associação da curcumina com o cavacrol pode ser utilizado junto com a boswellia serrata para o tratamento da dermatite atópica. Pode. A Boswellia serrata tem uma eficácia muito boa em dermatite atópica. Eu usaria por via oral o óleo de borage, tá? Eu faria essa associação um pouquinho diferente, né? A dermatite atópica também é bom você utilizar a vitamina B12 por via oral, tem demonstrado benefício nos estudos, né?
E usar um creme hidratante com pouco alergênico, né? Ou creme, um gel hidratante da pele, que também é muito importante para os pacientes com dermatite atópica. Tem que fazer várias intervenções. Alguns pacientes com dermatite atópica, você vê que praticamente nada dá resultado. Então você tem que fazer um tratamento que eu diria mais envolvente. Mais produtos, utilizar, por exemplo, a curcumina junto com a bolzélia, pode fazer tópico, pode usar oral, usar o ômega 6, que é o ácido gama-linolênico, que é o óleo de borage também, que vai dar um efeito muito bom. Às vezes se faz creme com vitamina E, o tocotenol também dá um resultado muito bom, depantenol também. E nunca esqueça que a B12 oral tem dado bom resultado também na dermatite atópica. Eles demonstraram que os pacientes com dermatite atópica costumam ter um nível baixo de B12 e aí se usa também. Outro produto que eu vejo que melhora, né, seria o uso do ácido hialurônico por via oral. O ácido hialurônico por via oral hidrata a pele, hidrata o olho. E o pessoal não usa, tá, Cláudia? É interessante. O pessoal, todo mundo pinga colírio com ácido hialurônico no olho, né? E é caro para danar, não sei se vocês compram. É caro para boné. Mas o ácido hialurônico, ele tem o efeito hidratante da sua pele e do seu olho quando você usa ele por via oral, né? Que é uma falta que a gente faz, que a gente tem a mania de pensar que o ácido hialurônico na pele é um hidratante, a gente tem sempre aquela outra mania de imaginar que o ácido hialurônico não vai hidratar o olho, ele hidrata o olho também, né? Tá? 200 miligramas de ácido hialurônico seria fantasticamente interessante. E outro produto que tem demonstrado benefício por via oral para dermatite atópica é a lactoferrina, né? Lactoferrina também tem demonstrado benefício. Tá bom? Henry, tem uma pergunta da Vanessa aqui. Ela perguntou se você poderia repetir a alternativa para o minoxidil oral. Não é alternativa. Tem um estudo comparativo tópico, minoxidil a 5% com cafeína. A cafeína mostrou um efeito tão bom quanto o minoxidil, tá? Foi menos de 1% de cafeína. Não me vem à cabeça, que eu acho que eu devo estar com demência senil já, mas eu até desenvolvi o produto para uma indústria baseada nesse conceito de cafeína tópica. Por via oral, quando você tem uma alopecia androgenética, né? Nós utilizamos inibidores de aromatase, né? Você tem a opção de usar drogas, né? Para usar e você tem o finasteride, por exemplo, que é um produto, né? Que a gente usa para tonalidade, mas você pode usar ervas, né? Por exemplo, extrato de sabalcerulata, né? Tem efeito. O beta-citosterol tem atividade inibidora da aromatase, assim como você tem o picho africano também que tem essa atividade. Então eles vão funcionar também, como funciona para a hiperplasia prostática benigna, funcionarão para a alopecia androgenética, mas só que não é um produto de exclusiva prescrição de médicos, né? O fitosterol, que é eu esqueci, os fitosteróides gerais, o beta-citosterol, ele tem uma atividade para alopecia androgenética, que a pessoa não usa. Vocês usam para quê? Vocês usam para diminuir a translocação de estradiol no intestino, de colesterol no intestino, servindo para controlar a hipercolesterolemia, desde que ela seja de origem alimentar, né? Eu usaria para alopecia androgenética, que é a maior aplicação possível que você pode fazer para ela. Tem o extrato de urtica dioica também, que tem esse efeito, né? Então, várias atividades, né? Mas tem que ser uma alopecia androgenética. A alopecia areata, eu acredito que a curcumina vai funcionar a alopecia areata. Eu não vi estudos ainda, mas eu acredito que sim, exatamente porque a alopecia areata é de fundo imunológico, tá? Como a curcumina tem uma modulação da resposta imune, eu acredito que ele vai funcionar para a alopecia areata também, né? Gente, mais alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Bom, parece que não, né? Acho que não. Então tá bom, de qualquer forma, obrigado por estarem aqui, né? Espero que vocês utilizem a curcumina dessas duas formas, de fora para dentro, dentro para fora, né? Hoje você pode usar ela sem precisar ficar amarelinho, e é um bom conceito para você obter maior efeito na pele, né? É um bom conceito para você, eu vou ter um efeito melhor
se eu usar por via oral e ao mesmo tempo aplicar na minha pele, sim, vai ter, né? Porque muitas vezes a pele, pelo seu nível de irrigação um pouquinho menor, ele vai ter uma menor biodisponibilidade, né? Então você fazer esses dois conceitos seria muito interessante para você obter uma eficácia maior. Então quando você for focar numa artrite, perdão, numa psoríase, num acne, né, ou no envelhecimento, esses dois conceitos seriam muito importantes para você trabalhar, assim como numa dermatite atópica. Legal, meninas e meninos, obrigado pela atenção, obrigado por estar aqui hoje, obrigado, Cláudia, pelo tempo aí, por ter me convidado, tá? Obrigado, Tatiana, Muito boa noite para obrigada. todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau. A próxima aula é câncer, tá? Câncer é bastante interessante. E eu tenho minha própria experiência com o produto, né? E depois que eu comecei a usar, vários anos depois, saiu o protocolo CUFOX, que é o N4FOX 6 com a curcumina, tá bom? Beijão para vocês, que Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, Cláudia. Obrigada. Tchau, tchau.